Bem, pessoal, dando continuidade ao que nós estávamos falando no bloco anterior, nós estamos comentando sobre os 6 elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Legal? Então nós já comentamos sobre o fato de o empregado ser necessariamente uma pessoa física, sobre o fato de o empregado laborar com pessoalidade e também já comentamos sobre a subordinação, elemento marcante da relação de emprego. Agora, neste segundo bloco, nós vamos dar continuidade e comentar sobre a onerosidade, a não eventualidade e a alteridade. Então venham comigo aqui na tela, pessoal. O nosso quarto elemento fático-jurídico da relação de emprego é justamente a onerosidade. O vínculo empregatício, o contrato de trabalho, ele é um vínculo oneroso. Daldi, o que significa esta onerosidade? Amigos, nós temos ali, né, as duas partes no contrato de trabalho, naquele vínculo empregatício, e vejam, a principal obrigação do empregado é colocar-se à disposição do seu empregador. Ele vai oferecer a sua energia de trabalho para o seu empregador, para aquele que o contratou. Tá legal? E vejam, do outro lado, a principal obrigação do empregador será, de fato, assalariar, remunerar aquele trabalhador, concedendo-lhe ali uma contraprestação pelos serviços que lhes são prestados. Tá legal? Então, é isso que marca a onerosidade do vínculo empregatício, um elemento importantíssimo para que a gente possa falar em vínculo de emprego. Legal? Então vejam só, onerosidade diz respeito basicamente à contraprestação salarial. Tá legal? Então, o empregado oferece a sua energia de trabalho ao empregador em troca deste salário, dessa contraprestação. Daldi, o salário deve ser pago integralmente em dinheiro. Pessoal, como regra geral, o salário é sim pago em dinheiro, né? Em pecúnia. É lá, R$1.000, R$1.500, R$2.000. Tá legal? Mas é possível também que uma parte dessa contraprestação aqui, ó, seja paga por meio de utilidades. Utilidades, que é o chamado salário in natura. Imagine o seguinte exemplo, pessoal. Agora nós vamos variar um pouquinho porque é o Carlos quem está gravando o nosso vídeo aqui hoje, né? Imagine só que o Estratégia Concursos deseja contratar o Carlos para trabalhar aqui nos estúdios, gravar vídeos, e o Estratégia Concursos já percebeu que o Carlos é um excelente profissional, né? O Carlos é um exímio ajustador, um exímio editor de vídeos, né? Então ele faz o seguinte, o Estratégia Concursos chega para o Carlos e fala, olha, venha trabalhar aqui conosco, né? Quer retirar o Carlos lá da concorrência, trabalha lá no cursinho concorrente, Estratégia chega para ele, faz uma proposta, fala, olha Carlos, venha trabalhar aqui conosco, tá legal? Você vai trabalhar aqui suas 44 horas semanais, eu vou lhe pagar um salário de R$10.000 para você trabalhar aqui com a gente. Tá achando pouco? Então é o seguinte, além dos R$10.000, salário em pecúnia, vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou te dar um carro, né? Um carro, e na verdade eu vou fornecer um carro para que você use conforme você bem entender, tá legal? Você não precisa do carro para trabalhar, é apenas uma forma de aumentar ali, né, de melhorar essa proposta de emprego. Então vejam só, o Carlos vai receber do Estratégia Concursos, além daqueles R$10.000, um veículo, né? O carro não vai ser dado para o Carlos, vai ser fornecido ali para que ele utilize enquanto trabalhar no Estratégia Concursos. Legal? Então ele vai lá, né, pega um carro ali, locado, enfim, o Estratégia aluga um carro, dá ali para o Carlos, e o Carlos vai rodar aí com o carro do Estratégia, tá legal? E vejam, aquele veículo que foi dado ao Carlos é dinheiro? Não, mas é uma utilidade, tá legal? É uma utilidade que tem sim um valor, então aquele carro que foi fornecido é exemplo do salário em natura, né? Uma utilidade que é fornecida ao Carlos e tem natureza de salário, tá legal? Temos aqui uma pergunta muito importante, pessoal, que é o seguinte, olha só. Imagine, né, por uma eventualidade, o Estratégia Concursos contratou o Carlos, R$10.000 mais o carro. Legal? E tá tudo acontecendo ali dentro do esperado, né? Todo mundo está satisfeito ali.
Mas vejam, um ano após o Carlos estar trabalhando aqui no Estratégia Concursos, imagine o seguinte, Estratégia para de pagar os salários do Carlos. Legal? Então ele ficou ali 1, 2, 3 meses já e o Carlos está a ver navios. Ele não está mais recebendo aquela contraprestação que havia sido pactuada. Daldi, deixou de ser uma relação de emprego? Deixou de haver onerosidade ali no vínculo entre o Carlos e o Estratégia Concursos? E a resposta é não. Pessoal, pouco importa se na prática os salários não estão sendo pagos. Tá legal? Para eu definir, para que eu possa dizer se aquele vínculo é oneroso ou não, vale o quê? A intenção das partes. É por esse motivo que a gente diz que vale o chamado animus contraendi. Tá legal? O animus contraendi, ou seja, o ânimo, a intenção das partes quando contrataram, quando o empregador admitiu aquele empregado. Tá legal? Então, se na prática o Estratégia não está pagando os salários do Carlos, isso é irrelevante para mim. Porque importa para a caracterização desta onerosidade, sim, a intenção das partes. E a intenção das partes era, de fato, o Carlos trabalhar para receber lá os seus 10 mil reais, o salário que havia sido pactuado. Tá legal? O que nós vamos perceber, amigos? Fazendo aqui um contraponto. Um contraponto aqui em relação à onerosidade seria o trabalho voluntário. Imagine só que o Carlos, pegando o Carlos aqui para Cristo hoje, o Carlos faz o seguinte, ele sai aqui do Estratégia Concursos às 18 horas todos os dias. Ele vai fazer o quê? Sai do Estratégia Concursos e ele vai prestar trabalho voluntário no hospital, por exemplo, lá no Hospital de Base de Brasília. Legal? O Carlos tem esse coração gigante, então ele quer se doar ali e prestar esses trabalhos voluntários. Daldi, quanto ele ganha para trabalhar lá no Hospital de Base, no fim do expediente todos os dias? Amigos, ele não ganha nada. Vejam só, ele está trabalhando lá sem esperar nada em troca do hospital. Então vejam, enquanto o vínculo empregatício ele é oneroso, o empregado labora esperando, aguardando receber a sua contraprestação salarial, o trabalho voluntário ele é gratuito. Legal? Então, o motivo, a razão pela qual o trabalho voluntário não é uma modalidade de emprego. O trabalho voluntário não é um vínculo empregatício, mas é uma mera relação de trabalho. A razão de ser desta não caracterização do trabalho voluntário como um vínculo de emprego é justamente em razão da ausência de onerosidade. É um trabalho essencialmente gratuito. Tá legal? Então vamos trazer aqui para a tela. Vejam, diferentemente do vínculo empregatício, o trabalho voluntário, ele é realizado a título gratuito. Legal? Ele é um trabalho não oneroso. E é por esse motivo que o trabalho voluntário não é vínculo de emprego. Tá legal? Ele não se caracteriza ali um vínculo empregatício. Bacana? Vamos avançar já um pouco mais e vamos cair já aqui no nosso quinto elemento fático jurídico da relação de emprego. Nós lemos lá no artigo 3º da CLT que o trabalhador, que o empregado presta serviços de natureza não eventual. Legal? Não eventual. E a não eventualidade, a partir da redação do artigo 3º da CLT, é que a doutrina diz que um dos elementos da relação de emprego é justamente a não eventualidade. Daldi, o que é essa não eventualidade? Amigos, a não eventualidade tem a ver com uma expectativa. Expectativa de quem? Do empregado. Expectativa do empregado de continuar, de permanecer prestando serviços para aquele empregador. Legal? Então, a não eventualidade é justamente isso. Uma expectativa, uma perspectiva que o empregado guarda consigo de permanecer, de continuar
prestando serviços para aquele mesmo empregador, para aquele mesmo tomador dos serviços. Legal? Vejam, a não eventualidade se contrasta com a eventualidade. A eventualidade, ao contrário, são aquelas situações em que o trabalhador ele vai e presta serviços ali para aquele tomador, né, para aquele que está sendo beneficiado pela sua energia de trabalho, e vejam, ele não tem expectativa nenhuma de continuar prestando serviços para aquele tomador. Tá legal? Então vejam, neste ponto aqui, é que nós temos lá alguns exemplos de trabalhador eventual. Vamos dar aqui alguns exemplos de trabalhador eventual para que você perceba a diferença da eventualidade para não eventualidades que se relacionam ao vínculo empregatício. Nós já até citamos esse exemplo anteriormente, mas imagine só, quando a gente está ali, né, na zona, muitas vezes na zona rural de determinado município, né, ou adentrando ali nos limites de uma região metropolitana, a gente vê aquelas plaquinhas lá, ponto de chapa. Outro exemplo, o boia fria. O boia fria, o que acontece? Então, o verdadeiro boia fria é aquele que a cada dia ele vai prestar serviços a uma fazenda diferente. Tá legal? Então eu tenho lá minha fazenda, imagine só que eu tenho lá minha fazenda, eu estou na fase de uma colheita, enfim, estou numa fase ali de maior demanda por trabalho humano. Então o que eu faço? Eu contrato ali alguns boias frias para me prestarem serviços ali naquele dia, né? Ou hoje e amanhã. Tá legal? E vejam, aqueles boias frias, eles vão trabalhar aqui para mim hoje e amanhã. Depois de amanhã, eles vão trabalhar lá na fazenda do Carlos. Legal? Porque eles não têm expectativa de permanência, expectativa de habitualmente prestarem serviços para mim. Legal? Então, são exemplos de trabalhadores eventuais. Por exemplo, lá o chapa. Nós temos lá como outro exemplo o boia fria, né? A diarista, né? A verdadeira diarista também é uma trabalhadora eventual, tá legal? E nesse ponto, esses trabalhadores se diferenciam dos empregados que laboram com não eventualidade, expectativa de permanência, perspectiva de permanecer, né? De continuar prestando serviços àquele mesmo empregador. Daudi, eu entendi, então, a diferença aí entre eventualidade e não eventualidade característica da relação de emprego. Muito bem. Daudi, é necessário que o empregado labore todos os dias da semana para que eu possa falar em não eventualidade? E a resposta é não, amigos. A resposta é que isso não é necessário. Tá legal? Então imagine só, eu sou dono de um bar, um restaurante, e meu restaurante funciona só sábado e domingo. Só funciona aos sábados e domingos. E eu tenho lá aquelas pessoas que eu contratei como garçom, como cozinheiro, né? Pessoa que vai cuidar ali do caixa, tá legal? Estes trabalhadores, eles possuem sim um vínculo de emprego comigo, né? Lá com o meu bar, tá legal? Muito embora eles trabalhem apenas 2 dias na semana, apenas sábado e domingo, tá legal? Então não é porque eles deixam de trabalhar todos os dias da semana, é que o trabalho passa a ser eventual, não é por aí. Legal? Mesmo o labor ali alguns poucos dias da semana, mesmo, nós vamos ver mais à frente, mesmo o trabalho com uma jornada reduzida, ele continua sendo não eventual. Tá legal? Porque o que importa para mim não é o tamanho da jornada de trabalho diária, não é a duração da jornada de trabalho semanal. Importa, para a caracterização da não eventualidade, justamente esse elemento da expectativa de permanência, expectativa de habitualidade, de continuidade na prestação dos serviços àquele mesmo empregador. Tá legal? Então, o labor em todos os dias da semana não é requisito, a jornada reduzida também não é empecilho para que seja, de fato, né, para que exista ali um trabalho não eventual, tá legal? Então, se ele trabalha ali para mim por 1 hora, todos os dias, ou por 1 manhã, todos os dias, tá legal? Com expectativa de continuar trabalhando para aquele empregador, haverá sim não eventualidade, haverá sim vínculo de emprego. Tá legal? Agora, aprofundando um pouco mais, amigos,
é importante nós comentarmos aqui com vocês sobre uma diferença que pode aparecer em prova, né? E muitas vezes isso aqui pega muita gente boa, muito concurseiro realmente preparado, acaba caindo nessa casca de banana, que é o seguinte. A CLT, nós já vimos, lá no artigo 3º, ela diz que é elemento fático jurídico da relação de emprego a não eventualidade. Tá legal? Se nós formos lá na Lei do Doméstico, que é a Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, nós vamos ver que lá o legislador utilizou uma outra palavra, um outro vocábulo. Ao invés de usar não eventualidade, o legislador lá na Lei do Doméstico utilizou a palavrinha continuidade. Tá legal? Então, não eventualidade na CLT, continuidade lá na Lei do Doméstico. O que vai acontecer, pessoal? Então, a rigor, parte da doutrina diz que não eventualidade não é sinônimo de continuidade. Fosse sinônimo, o legislador teria utilizado as mesmas expressões em ambas as leis, na CLT e também lá na Lei do Doméstico. Tá legal? Então, parte da doutrina enxerga que a não eventualidade é diferente da continuidade. Tá legal? É diferente da continuidade, mas boa parte da doutrina diz que isso aqui eles estão procurando pelo em ovo, né? E que, na verdade, aqui nós temos expressões equivalentes, não eventualidade sendo utilizada como sinônimo da continuidade. Daudi, e para fins de prova, como é que fica? Pessoal, para fins de prova, né, é aquela história de muitas vezes nós marcarmos a alternativa mais correta. Legal? Então, há muitas questões de prova que utilizam, sim, a continuidade como sinônimo da não eventualidade e são dadas como corretas. Tá legal? Então, ainda que exista ali alguma imprecisão na alternativa, a gente tem que marcar, né? Provavelmente, esta alternância, essa alteração, né, substituição da não eventualidade pela continuidade, será dada como correta pela banca. É legal? A gente tem que ficar atentos para ver se esse é o ponto que está sendo cobrado na questão ou simplesmente ele adotou esta corrente doutrinária que diz que são expressões equivalentes. Tá legal? Então, não eventualidade como sinônimo de continuidade. E vejam só, pode aparecer na prova uma outra palavrinha. Pode aparecer na prova também o vocábulo habitualidade. Habitualidade sendo utilizada também como sinônimo aqui da não eventualidade, né? Designando este elemento fático jurídico da relação de emprego. Então, ficarmos atentos, portanto, vamos marcar aqui, não eventualidade, continuidade e ainda a habitualidade. Tá legal? A habitualidade. Para nós finalizarmos aqui este tópico, este elemento, vamos lembrar aqui do chamado empregado ou trabalhador intermitente. Pessoal, o intermitente, que é uma figura, uma novidade da reforma trabalhista, ele será exceção a alguns dos nossos comentários aqui. Legal? E em relação ao empregado intermitente, aqui também na não eventualidade, ele representa uma exceção. Por quê? Inclusive, ele aparece, né, lá na CLT com o nome de trabalhador intermitente, mas ele possui em si um vínculo de emprego. Legal? Tanto é que ele celebra contrato de trabalho, o contrato de trabalho deve ser anotado lá na azulzinha, na CTPS dele. Legal? Mas vejam, o trabalhador intermitente é aquele que trabalha com alternância de horários. Ora está trabalhando, ora não está trabalhando, tá legal? E para que ele possa trabalhar, ele depende de uma convocação do seu empregador. Legal? O que vai acontecer? O intermitente, ele não tem uma expectativa de continuar prestando serviços ali com aquela regularidade para o mesmo empregador. Ele pode ser convocado, ele pode não ser convocado, né? Imagine só, o Carlos é empregado intermitente, né? Nas horas vagas o Carlos trabalha como garçom e ele possui, sim, contratos de trabalho celebrados com 3 bufês aqui de Brasília. Legal? Então, o que vai acontecer? O Carlos,
Imagine aí a situação lá no íntimo dele. Ele tem ali expectativa, ou ele guarda consigo uma perspectiva de ser convocado, né? Ou de todos os fins de semana, toda sexta-feira, todos os sábados, ele prestar serviços como garçom para esses buffets? A resposta é não. Legal? Porque está na essência do contrato intermitente justamente este risco, vamos dizer assim, esta possibilidade de um empregado ser convocado, mas também a possibilidade de ele não ser convocado. Tá legal? Então, no emprego intermitente ou no trabalho intermitente, existe sim esta peculiaridade de não haver esta continuidade na prestação de serviços por parte do empregado. Tá legal? Então nós vimos aí, né, em relação a essa figura, empregado intermitente, ele elabora com subordinação, mas ainda assim, se for convocado, ele pode negar a convocação e isso não representa uma insubordinação. Legal? Ele trabalha, muitas vezes, sem continuidade. Legal? Sem continuidade, nós estamos acabando de comentar. Isso não afasta a caracterização do vínculo de emprego em relação ao intermitente. E nós vamos ver já no próximo slide que também em relação ao intermitente, há uma redução da alteridade, há uma redução dos riscos que corre o empregador em relação ao trabalho intermitente. Mas segura aí, nós já vamos comentar a respeito disso aí. Bom, vamos agora para o sexto e último elemento fático jurídico da relação de emprego, que é a alteridade. Amigos, a alteridade, né? Quando aparecer essa palavrinha lá na nossa prova, nós temos que nos lembrar o que deve vir à mente. Esta outra palavra aqui é o risco. É o risco do empreendimento, é o risco do negócio. Tá legal? O que vai acontecer? Quem corre os riscos da atividade econômica, quem corre os riscos daquele negócio, daquele empreendimento dar certo ou não, é o empregado? Não, amigos. Não é o empregado, é apenas o empregador. Legal? Então, o empregado, amigos, ele não compartilha dos riscos do negócio com o seu empregador. Imagine aí a situação, né? De novo aqui o Carlos. O Carlos trabalha aqui no Estratégia Concursos e um belo mês, a Estratégia Concursos começa só a dar prejuízo. Contas fechando no vermelho, e o Estratégia fala, Carlos, a gente está só dando prejuízo, não estamos tendo mais lucro, então eu não vou pagar mais os seus salários. Tudo bem? Pessoal, não está tudo bem. Por quê? Porque o empregado, ele não compartilha dos riscos do seu empregador. Então, dando lucro ou não, o Estratégia Concursos tem que continuar pagando os salários dos seus empregados, o salário do Carlos. Querem ver um outro exemplo? Há algum tempo, há alguns anos, nós tivemos lá uma séria crise de abastecimento de combustíveis no nosso país. Então, os postos de combustíveis, eles ficaram ali algumas semanas sem abastecer os veículos, já que eles não tinham ali combustível para abastecer os veículos. Então, o que era muito comum? A gente passar ali de carro na porta dos postos de combustíveis e nós vemos o quê? Os frentistas de braços cruzados, parados, sentados, papeando, conversando ali um com o outro. Tá legal? Sem abastecer nenhum veículo, nenhum carro, nenhuma moto, nenhum caminhão. Da onde? Aqueles postos precisam mesmo pagar os salários dos empregados naquelas semanas da paralisação, naquelas semanas em que não houve abastecimento? E a resposta é sim, pessoal. Eles precisam sim, já que o risco de ter cliente ou não, o risco de ter ali combustível ou não para abastecer os veículos, esse risco é de quem? É do empregador. E esse risco não é compartilhado pelos empregados. Para ficar claro, mais um exemplo, pessoal. Olha só, eu tenho lá uma construtora, uma empreiteira, uma empresa aí do ramo da construção civil, e ela foi contratada para edificar ali, construir uma casa. Tá? Começou a construção da casa e ela, para tanto, ela contratou 10 pedreiros. Entre pedreiros e serventes foram contratados 10 profissionais. O que aconteceu? Sem nenhum precedente, não para de chover.
Faz um mês que chove de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, lá naquela cidade. Então, a bem da verdade, aqueles 10 pedreiros e serventes, eles estão sem trabalhar durante todo esse período. Legal? E vejam, isso não interfere nos salários dos empregados. Isso não interfere no vínculo empregatício deles. Legal? Por quê? De novo, o risco de chover ou não chover, o risco de haver ali material para aqueles... material ali ou condições de trabalho para aqueles trabalhadores, esse risco é integralmente assumido pelo empregador, e isto é o que caracteriza a alteridade que nós estamos comentando aqui. É legal? A alteridade ela é prevista, olhem só, aqui no artigo 2º da CLT, em que é mencionado o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, aí vem a parte que nos interessa, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços que é pessoal. Tá legal? Então, a alteridade é justamente essa assunção de riscos por parte do empregador. Antes de nós avançarmos, tivemos aqui algumas questões de prova a respeito da alteridade, eu tenho que comentar aqui de novo em relação ao trabalho intermitente, que ele tem aqui um comentário importante quando nós falamos da alteridade. Por quê? Um empregado intermitente, vamos detalhar oportunamente, mas é aquele em que, havendo a necessidade de serviço, ele é convocado pelo empregador. Não havendo necessidade de serviço, amigos, ele não é convocado pelo empregador. Então percebam que em relação ao intermitente, o empregado acaba compartilhando sim uma parcela de riscos daquela atividade econômica. Tá legal? O Carlos, ele é empregado intermitente de um buffet aqui em Brasília. Vejam, se o buffet não celebra contratos para fazer festa de casamento, festa de formatura, o Carlos vai ficar sem serviço. Ele vai ficar sem convocação e, portanto, sem receber remuneração. Tá legal? Então percebam que, em relação ao trabalho intermitente, aqui nós também temos uma mitigação, nós temos um enfraquecimento da alteridade quando estamos falando no emprego intermitente, no trabalho intermitente. Tá legal? Mas fato é que a gente só pode falar em vínculo empregatício em relação de emprego quando presentes estes 6 elementos que nós acabamos de detalhar. Pessoa física e pessoalidade em relação ao empregado, subordinação, onerosidade, não eventualidade, agora por último, a alteridade. Amigos, em relação à alteridade, nós também temos que ficar espertos, atentos na hora da prova. Porque, em muitos casos, a alteridade... Opa, agora sim, nós vamos... Vejam só, comentamos aqui sobre esses 6 elementos. O empregado é pessoa física, ele labora prestando serviços com pessoalidade, conforme nós acabamos de ver aqui. Ele trabalha ali prestando serviços sob a dependência do empregador, né? Subordinação na sua dimensão jurídica. Quarto, ele presta serviços aguardando receber algo em troca, e esse algo é o seu salário, é a sua remuneração. Legal? Quinto, é a não eventualidade. Não eventualidade. E sexto e último lugar, nós temos aqui a alteridade. Eu disse que a gente tem que ficar atentos na hora da prova, também em relação à alteridade. E o porquê disso é o seguinte, pessoal. Parte da doutrina acaba não reconhecendo a alteridade como um dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Tá legal? Para uma parcela, ainda que minoritária, da nossa doutrina, são elementos apenas estes 5 aqui que nós estamos destacando aqui na tela: pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Uma parcela da doutrina não enxerga a alteridade com status de elemento
fático jurídico da relação de emprego, como pressuposto da relação de emprego. Tá legal? Então, o que acontece? Algumas questões de prova, em algumas questões, o examinador vai mencionar apenas estes 5 elementos aqui e vai deixar a alteridade de fora. Daldi, isso vai estar errado? Pessoal, depende. Você tem que examinar ali, ter a sensibilidade de examinar a questão e saber se esse é o ponto que está sendo cobrado naquela questão ou se apenas o examinador está se escorando ali nessa parcela da doutrina que não identifica a alteridade como elemento da relação de emprego. Legal? Resumo da ópera. Em algumas questões não irá aparecer a alteridade e ainda assim a questão alternativa será dada como correta pela banca. Bacana? Então, nesse sentido, vamos ver como esse tema pode aparecer lá na sua prova. Vejam essa questão. Diz lá que Thales prestou serviços à empresa Celestial Produções pelo prazo de 10 meses. Legal, 10 meses. Para que se configure o vínculo empregatício, ou seja, relação de emprego, entre as partes referidas, é necessário que se comprovem os seguintes requisitos legais. Então, vejam só, o que a questão está nos pedindo são justamente os elementos, os pressupostos ensejadores do quê? Do vínculo empregatício. A letra A menciona lá boa-fé contratual, autonomia, onerosidade, pessoalidade e eventualidade. Pessoal, olhem só, apenas a onerosidade e a pessoalidade são elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. A autonomia não é, ao contrário, é a subordinação e também não é a eventualidade. Ao contrário, faltou o não aqui, verdade? E a boa-fé também não chega a ser um elemento, um pressuposto da relação de emprego. Bacana? Exclusividade também não é necessário, não é pressuposto do vínculo empregatício. A onerosidade é sim. E a habitualidade, amigos, nós poderíamos considerá-la como sinônimo da não eventualidade. De todo modo, a letra B está errada. C, subordinação. Imprescindibilidade, indisponibilidade e renunciabilidade, nada disso. Isso aqui é característica de outros institutos jurídicos, mas não do vínculo empregatício. Vejam, a letra D fala em pessoalidade na prestação dos serviços, legal. Subordinação, legal, inclusive subordinação jurídica. Não eventualidade e onerosidade. Então, na letra B, amigos, nós já temos o nosso gabarito. Tá legal? Pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade. Ela mencionou 1, 2, 3, 4, Poderíamos acrescer aqui o fato de o empregado ser pessoa física e ainda a alteridade. Mas não era o objetivo da questão exaurir, citar aqui todos os requisitos da relação de emprego. Legal? Além disso, se ela mencionou Thales é uma pessoa física. Legal? Já sei aqui que já está implícito aqui nesta questão que o empregado é pessoa física. E ainda, como a gente comentou, a omissão do elemento alteridade nem sempre é motivo para macular a questão, macular o item. Letra E, subordinação econômica. Nós sabemos, é a subordinação na sua dimensão jurídica. Comutatividade com divisão de riscos. Não, ao contrário, os riscos não são compartilhados. Tá legal? O empregador é quem assume os riscos integralmente. Continuidade é sim, como sinônimo da não eventualidade, e exclusividade não é elemento. Bacana? Por falar em características que não são fundamentais, por falarmos em circunstâncias que não são requisitos da relação de emprego, convém nós destacarmos 3 destes elementos, 3 dessas circunstâncias aqui para vocês. Tá legal? São circunstâncias que costumam aparecer em prova e, amigos, elas são irrelevantes para que eu possa falar em um vínculo empregatício. Legal? Quais são elas, Daldi? São essas 3 que nós vamos destacar aqui na tela. A presencialidade, a exclusividade e o cumprimento ou descumprimento de uma vedação contida lá no Estatuto do Policial Militar. Daldi, o que você está dizendo é que não é necessário
que o empregado esteja presencialmente, fisicamente, dentro das dependências do empregador, para que eu possa falar em vínculo empregatício? É isso aí, pessoal. A presencialidade ou não na prestação de serviços não é relevante, não interessa para a caracterização do vínculo empregatício. Tá legal? E é por isso que nós temos lá o chamado teletrabalho. Teletrabalho, o empregado, ele trabalha dentro das dependências da empresa? Não, ele trabalha lá na casa dele, na casa da sogra dele, né, lá num espaço de coworking, não me interessa. Fato é que o simples fato de um empregado estar fora aqui do meu ambiente físico de trabalho, isto não impede a caracterização do vínculo empregatício. Por quê? Porque atualmente, lá no artigo 6º da CLT, nós temos isso de modo muito claro. Atualmente, existem formas mais modernas de supervisionar o trabalho do empregado, de fiscalizar, de controlar o trabalho do empregado. Tá legal? Então é por esse motivo que, mesmo não estando aqui, ele estará subordinado a mim, já que eu consigo utilizar os chamados meios telemáticos, meios informatizados de fiscalização e controle. Eu mando um WhatsApp ali para ele, falo, olha, me mande aí o relatório agora, olha aqui, me dê explicação em relação a isso aqui. Eu posso instalar ali um sistema informatizado que me diga exatamente o que o empregado está fazendo, qual foi a produção do empregado em determinado período. Tá legal? Então ele não precisa estar aqui, ó, debaixo dos meus olhos para que ele se subordine a mim. É possível esta subordinação utilizando de meios informatizados, utilizando da tecnologia. Bacana? Então, este primeiro item aqui, presencialidade não é elemento da relação de emprego. Legal? Pode estar presente, pode não estar presente, e ainda assim haverá um vínculo de emprego. Outra circunstância que é irrelevante para a caracterização do vínculo empregatício é a exclusividade. Pessoal, não me importa se o Carlos, se ele trabalha aqui no Estratégia Concursos e ele tem mais 2, 3, 4 vínculos de emprego. Tá legal? A simples existência de um outro vínculo empregatício por parte do empregado, isso não impede a caracterização do vínculo de emprego. Legal? Então, em muitas situações, imagine só, nós temos lá um prestador de serviços que ele elabora ali de modo contínuo, ele elabora ali de modo oneroso, labora com subordinação, né? E existe uma discussão se naquela relação de prestação de serviços há uma relação de emprego ou não. E muitas vezes era alegado que não havia vínculo empregatício porque aquele prestador, aquela pessoa prestava serviços a 1, 2, 3, 4, 5 tomadores. E vejam só, atualmente não há a mínima dúvida de que o fato de aquela pessoa prestar serviços a mais de um tomador, isto não impede a caracterização do vínculo empregatício. Tá legal? Então a gente pode dizer que a exclusividade não é elemento da relação de emprego. Tá legal? São elementos apenas aqueles 6 que nós já comentamos. E por fim, amigos, nós temos lá a regrinha da súmula 386 do TST. E é o seguinte, olhem só. Imagine, né, nós vamos mudar aqui o nosso exemplo. Imagine, tenho aqui o Arthur que trabalha no Estratégia Concursos. Imagine que o Arthur, ele é policial militar. Inclusive, ele é policial militar no Distrito Federal. Por suposto, né, ele é o policial militar. E vejam, se nós formos lá no estatuto que rege os policiais militares lá no Distrito Federal, nós podemos identificar lá uma vedação a que os policiais militares exerçam outra atividade remunerada. Legal? Então existe lá essa vedação dizendo, olha, o policial militar, ele tem exclusividade, o policial militar, ele não pode exercer outra atividade remunerada. E o Arthur precisa complementar ali o orçamento da família. Ele faz o seguinte, nos períodos noturnos, ele vai trabalhar como segurança de uma casa noturna. O Arthur vai trabalhar como segurança de um bar, de um restaurante. Legal? Ah, Daldi, mas ele está infringindo, ele está violando uma vedação lá no estatuto. Está sim, pessoal.
Mas vejam só, se, mesmo violando aquela vedação, se ele trabalha, amigos, com onerosidade, com subordinação, com não eventualidade e por aí vai, este simples descumprimento do estatuto da corporação, isto não impede a caracterização do vínculo empregatício, tá legal? Então, o Arthur poderá sim, né, ter caracterizado um vínculo de emprego com a casa noturna na qual ele trabalha. Bacana, e o que vai acontecer, né? Muitas vezes discute-se judicialmente se há ou não um vínculo de emprego, tá legal? Então discute-se isso, e fato é que o juiz do trabalho, ao examinar esse tipo de caso, ele acaba reconhecendo a existência do vínculo de emprego, ele faz o seguinte, muitas vezes ele vai lá e expede um ofício, ele fala, olha, está reconhecido aqui o vínculo empregatício, mas faz o seguinte, eu vou encaminhar esse caso também lá para a Corregedoria da Polícia Militar, para que eles tomem as providências lá que eles entenderem cabíveis. Legal? Porque aqui na Justiça do Trabalho, né, houve um ganho de causa, houve sim um reconhecimento do vínculo empregatício. Tá legal? Então são irrelevantes para nós, para a caracterização do vínculo de emprego, a presencialidade na prestação dos serviços, a exclusividade em relação ali a múltiplos tomadores ou a um único tomador de serviços e, por fim, é irrelevante se houve ali, se o empregado é policial militar e se ele está descumprindo uma vedação que existe no estatuto da sua corporação. Legal? E tudo isso que nós comentamos até agora decorre o quê, pessoal? Lá do artigo 6º da CLT. Vejam só, a partir de uma alteração promovida lá em 2011, já tem algum tempo, não mais se distingue, olhem só, não mais se distingue o trabalho realizado nas dependências do empregador com o trabalho realizado lá na casa, no domicílio do empregado. E onde quer que seja, né, o trabalho realizado à distância, tá legal? Então a presencialidade não é mais uma circunstância que vai ser determinante na caracterização do vínculo de emprego. Bacana? Isso porque, né, nós temos lá no parágrafo único, que já lemos aqui com vocês, a menção de que existem os chamados meios telemáticos informatizados. Leia-se aqui, ó. Opa. Leia-se tecnologia, meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão, e estes meios se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais, aos meios presenciais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. É legal? Então, atualmente, existem, né, uma série de equipamentos, uma série de sistemas informatizados, né? Tem muita tecnologia que permite ao empregador controlar, supervisionar e fiscalizar o empregado, mesmo se ele estiver fora, mesmo se ele estiver lá no seu domicílio ou estiver trabalhando à distância. Tá legal? Também nós já comentamos, a exclusividade não é requisito para a relação de emprego. E por fim, em relação ao policial militar, já comentamos, mas é importante nós lermos juntos aqui o que diz a súmula 386 do TST. Legal? Então diz lá aqui, preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, ou seja, entre a situação lá do Arthur, por exemplo, e a casa noturna, e a situação do Arthur e o bar ou restaurante, tá legal? Independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Legal? Então, espero que tenha ficado claro aqui este ponto. O examinador tem uma preferência, né, tem uma predileção por exigir essa súmula 386, então temos que ficar atentos. Apareceu o policial militar, lembrem-se, a vedação a uma segunda atividade econômica em relação ao policial militar, isto não é óbice, não é obstáculo a que seja reconhecido o vínculo empregatício. Legal? Vamos fazer questão de prova sobre isso aí, pessoal. Então, olhem só. Essa questão o examinador diz o seguinte: é certo que a relação de trabalho se distingue da relação de emprego, sendo que a primeira, ou seja, trabalho, abrange a segunda, né? De fato.
Trabalho é um grande gênero. A CLT apresenta os elementos caracterizadores da relação de emprego, não se inserindo dentre elas. E aí nós temos que mencionar quais são e quais não são elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Legal? Olhem só. Letra A, subordinação jurídica. É sim, né? Nós sabemos, é elemento. A pessoalidade na prestação de serviços também é elemento da relação de emprego. A letra C já diz lá que a exclusividade dos serviços prestados é o nosso gabarito. O que mais? Letra D, onerosidade e trabalho não eventual. Mencionou corretamente 4 dos 6 elementos da relação de emprego. Bacana, gabarito letra C. Outra, policial militar. Opa! Policial militar, temos que me lembrar já da súmula 386 do TST. Policial militar que preste empresa privada, serviço de natureza contínua. Vejam que aqui o examinador ele vai mencionar alguns dos elementos da relação de emprego. Natureza contínua como sendo sinônimo de natureza não eventual. De maneira subordinada, mediante o recebimento de salário, ou seja, onerosidade, ele poderá ter o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, independentemente de eventual penalidade disciplinar prevista em estatuto. Isso aqui, amigos, está correto. Tá legal? Isso aqui está correto nos termos da súmula 386 que acabamos de ler. Para finalizarmos este bloco, amigos, temos lá, trouxemos apenas algumas das alternativas dessa questão, aquelas que nos interessam aqui em relação a esse tema. Não diz lá o examinador que, no que se refere à relação de trabalho e à relação de emprego, assinale a opção correta. Vamos julgar aqui estas 3 alternativas. Letra A. A relação de emprego é espécie do gênero trabalho. E até aqui, pessoal, essa vírgula, a letra A está correta. Gênero que engloba a prestação de serviços de quem? Do funcionário público, do empregado, do avulso, do autônomo, do eventual e até mesmo do empresário. E aí, pessoal? Isso aqui está correto. Legal? Isso aqui está correto. Inclusive, a letra A é o nosso gabarito. Ele citou todas aqui espécies daquele grande gênero trabalho. Legal? Funcionário público, muitas vezes, o servidor público estatutário, ele não é empregado. Ele não tem um vínculo seletista, um vínculo empregatício. Ele é regido por um estatuto. Mas vejam, ele trabalha, ele coloca a sua energia física, sua capacidade intelectual à disposição de outra pessoa, de um tomador de serviços. Sim, então, é modalidade desse gênero trabalho. Legal? O empregado, o avulso, o autônomo, alguma dúvida poderia surgir em razão do empresário. Já que o empresário, em tese, ele é o próprio empregador e não o trabalhador. Mas vejam, o empresário, amigos, ele também trabalha. Ele acorda muitas vezes cedo, chega lá na firma 7, 8 horas da manhã, começa a trabalhar, pegar os relatórios, checar ali, o que cada um fez. Ele contrata funcionários, ele expede ordens. Então, tudo isso ele está suando a camisa. Então, ele também pode ser considerado nesse grande gênero trabalho. Legal? Letra B. Nos termos da CLT, considera-se empregado. Figura jurídica do empregado, artigo 3º. Toda pessoa física. Legal. Opa, física ou jurídica? Aí não, pessoal. Eu já sei que a letra B está errada. O empregado é só pessoa física, que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante pagamento de valor mensal. A bem da verdade, nem sempre o pagamento de salário será mensal. Eu posso estabelecer pagamentos semanais, eu posso estabelecer pagamentos diários, pagamentos semanais, quinzenais também, tá legal? Então nem sempre é um valor mensal. C. A alteridade, a pessoalidade, a subordinação e a exclusividade são requisitos. Errado aqui por causa da exclusividade. Então, o nosso gabarito é a letra A, é a única que está correta. E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado.